Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é o Padre Valeriano e a Vilma Tomaso, retomando o nosso trabalho, hoje com a quarta catequese. Nem parece que já se passou um mês. E os temas das leituras desse final de semana, eles têm como ponto central o perdão como exigência do amor de Deus. Vamos então começar com a Vilma, falando por meio da arte como esse tema é apresentado na arte, que nos ajuda a compreender melhor. Olá a todos. Vamos ver como a arte nos diz sobre esse domingo, cujo tema é o perdão. Nós estamos no 24º domingo do tempo comum, domingo do dia 13 de setembro. Então, há uma pergunta de Pedro sobre como perdoar, né? Se são apenas 7 vezes, como dizia a antiga tradição. Jesus lhe responde: Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7. E para nós é uma coisa um pouco difícil. A gente já viveu situações em que nós precisamos dar o perdão, mas nós temos essa dificuldade. Mas também temos que pensar que a raiva, o rancor, são coisas detestáveis. A primeira leitura do livro do Eclesiástico nos diz que perdoa a injustiça cometida por teu próximo, quando orares, teus pecados serão perdoados. Na segunda leitura, que é o Salmo, aliás, no Salmo de resposta, nos diz o seguinte: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. São Paulo, quando fala à comunidade dos romanos, diz o seguinte: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor no seu amor. Então, se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Nós, porém, filhos de Deus, muitas vezes abandonamos esse amor do Pai. E vemos nesse lindo mosaico, quando o filho mais novo pede a sua herança e vai embora. E podemos ver, né, como o olhar do Pai é compassivo, é de misericórdia, vendo a escolha errada que aquele filho fez. Mas Deus quer que o amemos em liberdade. Jesus, no entanto, quando esteve aqui, ele não só fez discursos, muito pelo contrário, ele agiu concretamente e mostrou as suas obras de misericórdia. Então, nós temos aqui, por exemplo, acima, a pecadora que foi, a adúltera que foi perdoada, né? Ninguém lhe atirou as pedras. Aquele paralítico que veio pelo telhado por compaixão dos seus irmãos, dos seus amigos, e é curado por Jesus. A cura do cego de nascença, né? Quem pecou. E, no final aqui, os 2 discípulos de Emaús, que tristes com a crucifixão de Jesus, né? Abandonam e Jesus está com eles sempre, assim como está conosco também. Então, no Evangelho, como já foi falado, nos contempla com o tema do perdão. Então, não te digo perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus, depois de falar isso para Pedro, conta uma parábola muito interessante, que é daquele empregado perverso que devia tanto e foi perdoado. No entanto, a hora que ele sai, acaba de sair do perdão, ele encontra alguém que lhe deve um pouco e ele não perdoa, ele tem até uma atitude de violência. Então, mostrando muitas vezes a nossa natureza. Então, aqui, esse vitral, esse lindo vitral, nos contempla com a parábola desse empregado perverso. E aqui a gente vê que, assim que ele sai,
ele encontra esse devedor, né, essa pessoa que deve a ele um pouco, e ele tem essa atitude de violência. De novo, o rancor e a raiva são coisas detestáveis, né? No entanto, Jesus, aqui conosco, foi aclamado, todos gostavam muito dele. Quando ele chegou em Jerusalém, puseram tapete, aclamaram Hosana. Em seguida, os mesmos que aclamaram a ele o crucificaram, mas ele não desiste. Ele nos redime e nos perdoa sempre. Então, fomos criados pelo amor, caminhamos para o amor e recebemos esse amor. Então, perdoar nada mais é do que dar o amor que recebemos de Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muito bem, Vilma. Essa última afirmação sua é o coração da mensagem desse final de semana. Por que é que Jesus exige o perdão? Ele não pede que nós perdoemos. Ele diz que nós temos que perdoar porque ele já nos deu o perdão. Esse é um tema também que o padre Rupnik, que é esse grande artista, do qual foram usadas várias imagens, várias pinturas, vários mosaicos, nós estamos usando, ele diz exatamente isso. Nós fomos perdoados por Deus e agora nós distribuímos esse perdão que nos foi dado por Deus. Senão a gente vai ser como aquele servo perverso, né, que acaba de ser perdoado de uma dívida imensa que não tinha paga, e depois a gente sufoca o companheiro que deve muito menos em relação a isso. Daí a obrigação do perdão, a obrigação do amor. Papa Bento XVI tem uma frase que eu sempre achei magnífica, ele diz assim: só Deus pode exigir amor, nós não. Por que Deus pode exigir o amor? Porque Ele nos deu o amor. Eu até faço uma brincadeira, quando as pessoas perguntam, é possível perdoar? Eu digo, depende. Se for perdoar, se for amar, né? É possível amar com aquele mesmo amor com que Deus me amou, e eu ame os outros assim, é como dar esmola com o dinheiro dos outros. Para terminar, então, o que é tão importante nisso tudo? Eu volto àquela última imagem da catequese passada, não é? Dos corações que se unem. Os corações que se unem. O nosso coração, né? O coração ali de Santa Gertrudes, foi o símbolo, né? 400 anos antes da aparição do Sagrado Coração a Santa Margarida Maria, ela teve uma experiência mística de tanto buscar. Houve um momento em que o coração dela repousou no coração de Jesus e aí ficou um único coração. É isso que nós temos que fazer, porque todas aquelas obras que Jesus faz, cumprindo a vontade do Pai, nós precisamos unir o nosso coração ao coração dele, para que nós sejamos também capazes de fazer isso de letra, porque isso é obra de Deus em nós. Agora, se nós não amamos Jesus Cristo, não seguimos e não entregamos sua vida a Ele, é praticamente impossível amar e perdoar. Essa é a grande mensagem deste final de semana. Nós amamos com o mesmo amor com que Deus nos amou e perdoamos com o mesmo perdão que Ele nos doou. Assim a gente vai encerrando, então, a nossa catequese com agradecimento a todos que ouviram as nossas catequeses, estão sendo bem visualizadas, e insistindo para quem tem a possibilidade de vê-las e passar adiante. Isso é evangelização e nós vivemos